do nosso projeto e do nosso laboratório é o nome do site. Portanto, o nosso projeto nem costumamos chamar muito Nascer, chamamos Nascer.pt. E começámos a falar do Nascer.pt e acabou por ficar assim, na verdade. Que é, na verdade, nasceu das nossas iniciativas de investigação que um grupo de investigadores e de investigadoras tinham no ISCTE. Eu fiz o meu percurso de investigação sempre ligado a esta temática do parto em casa. Mas há outras pessoas que investigam, não do ponto de vista mais clínico, mas mais do ponto de vista das ciências sociais, mas para tentar perceber porque é que as pessoas acham determinadas coisas acerca do nascimento, como é que se constroem estas ideias que nós temos todos e todas sobre o nascimento, sobre alguns receios que algumas pessoas têm, algumas crenças, não é? Como é que estas coisas se constroem em sociedade. Portanto, há parte da questão mais clínica, mais de saúde, olharmos para estas questões ligadas à maternidade e ao nascimento, estas questões sociais. E então nós encontrámos-nos e decidimos que se calhar fazia muito sentido criarmos uma espécie de plataforma que pudesse agregar outras pessoas que também estudam estas temáticas. Okay. E foi aí que em 2017 começou este projeto do Nascer.pt, ele formalmente é um laboratório de estudos sociais sobre o nascimento, que está sediado no ISCTE, e que congrega pessoas que são do ISCTE e que não são do ISCTE. Portanto, pessoas de todo o país que investigam estas temáticas ou que têm um interesse, mesmo não fazendo investigação, mas que têm um interesse por estas temáticas. Temos, por exemplo, cineastas connosco, pessoas que produzem filmes e que têm um interesse na questão da maternidade. Temos também alguns profissionais de saúde, temos da prática, temos profissionais de saúde da academia também. Portanto, é uma plataforma interdisciplinar, mas é também com estes diferentes olhares sobre a mesma coisa que nós conseguimos aprender mais e ver para além daquilo que se calhar é o mais óbvio, não é? Que é uma mulher que é engravida e que tem um bebê e depois correu tudo bem e foi para casa e pronto, não é? Então nós queremos olhar para além disto e perceber que processos é que estas pessoas passam, qual é que é a sua experiência, como é que podemos fazer com que essa experiência seja mais reconhecida, seja mais valorizada. E pronto, esse é o objetivo, é juntar estas pessoas e criar-se melhor ciência e melhor conhecimento sobre estas questões sociais ligadas ao nascimento. Vocês também decidiram criar este observatório, não é? Também pela lacuna que havia na sociedade em relação a isto, não é? Porque essa informação não havia. Sim, na verdade, foi quase uma criação muito, muito natural, muito espontânea, porque cada um de nós, sou eu, outras investigadoras é a Sónia Pintacilo e a Dulce Morgado Neves, e decidimos criar esta plataforma porque estudávamos de perspectivas diferentes as questões ligadas ao nascimento. A Dulce Neves tem um projeto ligado ao associativismo e à cidadania, ligado a questões de maternidade e de parentalidade também. Sónia Pintacilo, mais numa perspectiva demográfica, de perceber os perfis, os diferentes perfis sociais das pessoas e o que é que como é que isso se relaciona com as condições do nascimento. Então perceber, por exemplo, quem tem um parto em hospitais privados, que tipo de pessoas estamos a falar, quem tem um parto em casa, que tipo de pessoas estamos a falar, e perceber como é que, por exemplo, foi variando ao longo dos anos a forma como as pessoas são atendidas nos hospitais, o tipo de intervenções, o tipo de partos, como é que essas coisas variam, porque o corpo das pessoas não mudou, então houve uma cultura nas instituições que foi mudando e é isso que é interessante olhar, não é? Porque não houve uma mudança biológica em 10 anos, então se houve mudanças na forma de praticar e nas intervenções e que não houve propriamente um avanço na ciência que tenha ditado essas mudanças, então é porque estamos a falar de uma cultura da instituição. Pronto, então ela olha para essas questões e é uma coisa muito interessante. São coisas, as coisas mudaram muito. De há uns anos para cá, sim, as coisas mudaram muito. Sim. Sim. Mário, se me permite, há quantos anos é que já está a trabalhar nesta área com estas temáticas? Bem, eu já estou a trabalhar, se calhar desde 2009, então mais ou menos há 20 anos, que estou a trabalhar sobre o parto, sobre a maternidade. Eu comecei com o meu mestrado em Sociologia. Na verdade, eu sou formado em enfermagem e fui enfermeiro durante alguns anos. Depois, quando comecei a fazer formação pós-graduada, iniciei-me então na Sociologia e fiz o mestrado em Sociologia e depois o doutoramento em Sociologia também. Então, já são alguns anos a estudar o parto em casa, em particular. Sim. Sim. E porquê é que esta temática sempre foi do seu interesse? Essa é uma questão interessante. Eu, na verdade, as pessoas perguntavam muito, por exemplo, se eu já tinha tido partos em casa, ou se eu já tinha sido pai. E eu, quando comecei a estudar estas temáticas, eu não tinha sido pai. Entretanto, fui, mas não tinha sido, e estava longe até de ter essa realidade na minha vida. Mas eu, enquanto enfermeiro, tinha um grande interesse profissional
por esta área, mais pelo potencial de trabalho dos enfermeiros e das enfermeiras nesta área, não é? Porque é uma área que permite uma grande autonomia e acho que pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Então eu tinha muito interesse em explorar esta área e comecei a explorá-la quando iniciei o meu mestrado. Mas o parto em casa surgiu principalmente nessa altura, em 2009, pelo fator não é, de ser uma coisa muito exótica, não é? De ser uma coisa muito diferente daquilo que era a minha prática. Eu trabalhava como enfermeiro num hospital, num serviço de obstetrícia, portanto, todos os cuidados que eu prestava enquanto enfermeiro e os cuidados que eu via a serem prestados à minha volta não tinham nada a ver com a realidade de um parto em casa. Era uma coisa, para mim, seria algo completamente descabido assim dizer, e quase como aqueles antropólogos de antigamente que iam assim para aquelas civilizações escondidas, não é? Descobrir o que é que se passa ali. E então foi muito com essa perspectiva de tentar desocultar aquilo que era praticamente invisível, o que é isto de pessoas que hoje em dia querem ter partos em casa, não é? Eu sabia, também sabia essa história, não é? De que há alguns anos atrás as mulheres tinham partos em casa e que morriam muito e que havia uma mortalidade infantil também muito elevada. Então, o que é isto de agora as pessoas hoje em dia quererem ter um parto em casa? Não é? E se calhar é a mesma inquietação que algumas pessoas hoje em dia ainda também têm e que as leva, por exemplo, a rejeitar esta ideia do parto em casa e a condenar esta ideia. Eu acho que não parti para o parto em casa e para tentar perceber isto com esta ideia de condenar, mas com a ideia de descobrir e tentar perceber o que é que faz com que estas pessoas queiram ter um parto em casa, o que é que as motiva, não quererem ter isto que nós estamos aqui a oferecer no hospital e quererem ter o seu parto em casa. Então foi isso que eu comecei por fazer, falar com pessoas que tiveram partos em casa, ouvir as suas histórias e tentar perceber, afinal, o que é que essas histórias tinham em comum. E foi esse o meu primeiro trabalho de investigação assim nesta área. Da experiência que teve dessas pessoas, o que é que nos pode dizer? Sim, é interessante porque eu também ia com preconceitos, eu também ia com pontos de vista à partida definidos, não é? Eu achava que eu ia encontrar um grupo de pessoas muito homogéneo, não é? Que se calhar pessoas um bocadinho alternativas, com um estilo de vida assim um bocadinho mais hippie e que se calhar tinham... vestiam-se, se calhar, de uma determinada maneira também, se calhar viviam em comunidades, não sei. E encontrei realmente uma heterogeneidade nesta população, neste grupo de pessoas. Encontrei pessoas muito diferentes. Encontrei algumas pessoas, sim, que têm, se calhar, um estilo de vida mais alternativo, ou que podemos chamar mais alternativo, e que fazem opções para a sua vida que são mais fora da norma, não é? Se calhar em relação à sua alimentação, em relação... à escolaridade das suas crianças, por exemplo, mas também encontrei pessoas mais dentro da norma e que, à partida, não olhamos para elas e não dizemos que elas vão ter um parto em casa, não é? Pronto, por assim dizer. Portanto, foi muito interessante perceber que não há propriamente um grupo de pessoas específico que tem partos em casa e que o assunto é bem mais complexo do que este e que muitas vezes se tratam de pessoas que planeiam o seu parto no hospital, mas quando são confrontadas com algumas das condições que o hospital oferece ou que não oferece, rejeitam isso e começam a planear ter, de alguma forma, uma alternativa e para muitas pessoas essa alternativa é ir para outro hospital. Não é? Para outras pessoas é planear um parto em casa. Não é? Mas muitas pessoas que não estão satisfeitas com aqueles cuidados, por exemplo, chegam ao hospital e apresentam algumas condições, dizem que, por exemplo, eu gostava de não ter epidural e gostava de tentar que não induzissem o meu parto, gostava de ter o parto de uma forma mais natural, uma vez que eu tenho uma gravidez sem problemas nenhuns, tenho uma gravidez sem baixo risco, gostava de poder ter um trabalho de parto que não fosse interrompido, que não fosse apressado. E em alguns sítios dizem, não, isso não vai ser possível, para vir para aqui vamos ter de cumprir estes horários, vamos ter de fazer isto, vamos ter de ter estas condições, vai ter de ter uma epidural, vai ter de ter um soro, se tiver uma bolsa rota vamos ter de começar a fazer medicação para acelerar, etc. E algumas pessoas rejeitam algumas das coisas que o hospital oferece, então ou vão para outro, procuram alternativas, no fundo. Sim, então, isso é quando a informação é dada antes. Sim, claro. Porque quando a informação é dada na altura, é mais difícil, difícil gerir. Sim. E o que é que se calhar faz a diferença de muitas destas pessoas? E porquê é que se calhar é fácil nós encontrarmos algumas pessoas mais alternativas no grupo de pessoas que têm um parto em casa? Porque, à partida, o que eu encontrei de muito igual em todas estas pessoas foi esta reflexão acerca de outras coisas da sua vida também. Portanto, em muitas das coisas que fazem na vida, não o fazem só porque sim, não é? Fazem e pensam, não é? Ok, eu vou para os meus filhos naquela escola. O
que é que aquela escola me oferece? O que é que eu posso fazer? Que alternativas é que eu tenho? Ok, eu vou ter esta alimentação. A minha saúde beneficia com esta alimentação. O que é que eu posso fazer? Que consumos é que eu posso ter que sejam mais conscientes? Portanto, são pessoas, se calhar, podemos dizer, mais conscientes, por assim dizer. Não é que as outras sejam inconscientes, não é? Mas são pessoas que, de uma forma geral, questionam muitas coisas à sua volta. E quando iniciam um processo de gravidez, não é? Quando engravidam, tanto a mulher como o casal, faz a mesma coisa. Então pensa, ok, isto é uma grande coisa que me está aqui a acontecer. E para muitas pessoas é só um filho que têm na sua vida. Para a maior parte das pessoas em Portugal só têm um filho. Portanto, é mesmo um projeto de vida. Não é? E pensam, ok, o que é que eu quero para esta gravidez? Então eu quero isto, isto e isto. E o que é que eu quero para o meu parto? Eu vou querer isto, isto e isto. Isto está tudo bem, não é? Mas à partida são pessoas que são reflexivas, que pensam sobre estas coisas. O problema é que quando depois já têm esse trabalho feito, não é? Já têm essa reflexão e apresentam a alguns dos profissionais, encontram, se calhar, mais resistências do que outras pessoas que não fazem essa reflexão diariamente, não encontram. E muitas vezes também não há essa abertura. Muitas vezes mesmo dos próprios médicos, não é? Muitas vezes também não há essa explicação. O que tem vindo a ajudar bastante é que agora há as aulas de pré-natal, na verdade, nos centros de saúde que estão a acompanhar as senhoras. Quem quiser pode fazer, quem não quiser não faz, não é obrigatório, mas isso é uma coisa recente. É recente, mas é isso que tem ajudado bastante no que toca a isto. Estamos a falar acerca dessas questões e de estar informada, e eles também organizam... também o hospital também nesse aspecto ajuda. Uma visita guiada antes um mês ou dois, se calhar, antes do parto, na verdade, e assim já sabem das condições. Se vão ter uma sala em que vão ter que dividir o espaço com alguém ou não. E são todas esse tipo de questões que faz a pessoa refletir. Que são feitas agora. Exato. Porque não eram feitas. Mesmo até a própria ideia do plano de parto, não é? Que agora estamos a tentar, não é? Que passa a ser uma coisa mais... não sei, mais mainstream, não é? Que chega a todas as pessoas, esta ideia de poderem planear o seu parto, que não significa que o parto vai ser de uma determinada forma, mas pelo menos promover um momento durante a gravidez em que a pessoa pensa, ok, o que é que eu quero para o meu parto? Porque muitas pessoas nem sequer nunca pensam no que é que querem para o seu parto, não é? E então esta ideia do plano de parto é uma ideia que se calhar pode fazer uma grande diferença. O que é que vai acontecer? Nem que seja para suscitar essa conversa, não é? Se calhar no seu caso o que é que vai acontecer? Ok, se calhar é isto que prevemos, pode não ser nada disto, mas se calhar é isto. Porque há pessoas que de facto se sentem mais confortáveis ou simplesmente nunca pensaram nisso, em deixar as coisas para os profissionais decidirem, não é? Porque isto não é uma coisa que me compete a mim, é uma coisa que eu chego ao hospital e os profissionais é que vão dizer o que é que vai acontecer. Então isto, para as pessoas que são mais reflexivas e que pensam mais sobre as outras coisas também na sua vida, é uma ideia mais difícil de encaixar, não é? Esta ideia de que sim, eu vou chegar ao meu parto e alguém há de decidir por mim, alguém há de saber o que fazer, não é? Creio que também pelo facto da internet, não é, que conseguimos ter acesso a toda a informação, e às vezes até mais do que aquilo que a gente devia ter, não é? Conseguimos também ter uma perspectiva mais alargada das coisas e estar um bocadinho mais informado acerca das coisas. Daí, se calhar, também a evolução das coisas nessa parte da maternidade. Esta avalanche de informação que existe, eu acho que faz uma grande diferença. As pessoas não precisam de ser peritas, não é? Mas pelo menos sabem que podem pensar sobre as coisas, não é? E sabem que podem questionar e que podem e devem, não é? Questionar. Porque aqui a questão... Nós estamos a falar do parto em casa, não é? Mas o parto em casa é um fenómeno interessante e eu acho um fenómeno muito interessante, quer dizer, tenho estudado nos últimos muitos anos, mas é principalmente porque é um fenómeno invisível, que não se vê se nós não olharmos para ele com mais atenção e se não o estudarmos. Mas isto trata-se, na verdade, do direito que as mulheres têm de poder escolher, não é? De poderem ser elas próprias a tomar decisões acerca do seu corpo e da sua gravidez, não é? Mais do que pensarmos... claro que nós vamos falar sobre parto em casa e tudo mais, mas também acho que vai ser bom também pensarmos nisto numa perspectiva um bocadinho mais ampla. Não se trata de promover o parto em casa, ou promover o parto natural, ou promover o parto por cesariana. Não se trata de nada disso. Não é? Trata-se de promover a gravidez enquanto um momento onde a mulher continua a ser dona do seu corpo. Não é? E não tem de entregar o seu corpo à ciência para que outras pessoas decidam por si. E que poderá fazer toda a diferença em termos de uma experiência positiva de parto, quando a pessoa que está grávida, que está em trabalho de parto, sente que o corpo não lhe foi roubado e que aquela experiência não lhe foi roubada, não é? Que a experiência está a ser vivida por si, pode não ser como planeou, mas é uma experiência que lhe faz sentido e que ela consegue integrar na sua biografia, na sua vida, na história da sua vida, não é? E acho que é disso que se trata quando falamos também destas opções um bocadinho fora da norma, porque no fundo foi a estratégia que as pessoas encontraram, o conjunto de estratégias que a pessoa conseguiu mobilizar
para que aquela experiência lhe fizesse sentido, para que aquela experiência fosse o mais significativa possível.